Olá, tudo bem? Então, fazer um resuminho dessa segunda aula rápido, onde a gente iniciou falando sobre a música worship. Então, quando a gente fala de música na igreja, a gente tem que lembrar que até 1900, o estilo musical das igrejas eram os hinos congregacionais. Então, geralmente um piano, um órgão, e a igreja vinha junto, abrindo vozes, né? A partir de 1900, nos Estados Unidos surgiu um movimento que o pessoal chamava de spirituals, que eram escravos africanos, estavam trabalhando nas lavouras dos Estados Unidos e se converteram ao cristianismo. Então eles tinham um estilo todo deles de cantar, né? E as escalas que eles usavam na voz eram as escalas pentatônicas. Então esse estilo dos spirituals deram origem a alguns estilos, né, que surgiam na sequência. Seria o blues, o jazz e o soul. E principalmente a Igreja Batista Americana foi muito influenciada por esse estilo, né? Houve vamos dizer assim, o primeiro sincretismo musical dentro da igreja. A partir de 1950, como a gente viu ali, a música pop explodiu no mundo, né, inteiro. Foi um estilo fabricado meio que por encomenda, né? Eles queriam saber aquilo que venderia mais. Fizeram alguns testes empíricos. O que é o teste empírico? Em campo, né? Não se tinha neurociência nessa época para poder fazer vamos dizer assim, um teste em laboratório, né? Então eles estavam testando fórmulas para ver o que dava certo. Então a música pop, ela é um estilo diferentemente do congregacional ou do blues, do soul e do jazz, que são estilos com progressões harmônicas mais ricas, né? São mais cheios de acordes, algo meio imprevisível, como a gente viu na neurociência. O nosso cérebro, quando a música ela é imprevisível, ela tem conteúdo musical, vários acordes, bastante letra. Então, nosso cérebro tende a ir mais para o lado da razão, né? Ele fica mais ligado, vamos dizer assim. Essa música pop, na verdade, ela é o contrário. São músicas fáceis, né? A gente chama de música chiclete, porque você ouviu uma vez, você já grudou na música, já se interessou por ela, vamos falar assim. Só que a estrutura musical da música pop é muito simples. 4 a 5 acordes no máximo, e ela é bem previsível. Então, ao ouvir esse estilo, geralmente a gente tem a tendência a que o nosso cérebro desarme. O contrário de uma música mais cheia de conteúdo, vamos falar assim. Então, assim, esse estilo já era um problema trazer para dentro da igreja, porque ele é muito simples, né? Nós vamos ver que a igreja, quando esse estilo entrou dentro da igreja, os músicos, que geralmente, por exemplo, a igreja sempre teve a tradição de ter excelentes músicos. Isso é uma exímia exportadora de talentos, né, musicais. Tanto para a música secular, como para a música gospel, né? Sempre teve, os principais músicos sempre saíram de dentro da igreja, né? Quando esse estilo pop foi anexado à igreja e meio que tomou conta, o que aconteceu? Os músicos que, principalmente por causa dos hinos, por causa das músicas mais difíceis de se tocar, eles tiveram contato com esse estilo, eles não precisaram mais trabalhar tanto, não precisavam mais estudar tanto para tocar dentro de uma igreja, não precisava mais se preparar tanto como se preparava antes. Resumo, a capacidade técnica dos músicos caiu, né? Isso já foi um problema. Hoje em dia, são poucas as igrejas que têm músicos de sobra e músicos bons, né? Geralmente, graças a esse fenômeno do worship, os músicos são extremamente mais limitados, né? Tanto vocalmente quanto na parte instrumental. Tá? O que foi o segundo problema ao se anexar esse estilo dentro da igreja? Quando a gente coloca o pad, isso veio a partir dos anos 90 até os anos 2000 ali, o pad ele induz o nosso cérebro, o pad seria os strings, né? Ele induz o nosso cérebro a desarmar, né? Então, é como se você ficasse o tempo todo em transe durante uma música que tem muitos efeitos sonoros, né, sobrepostos. E ainda veio a guitarra com reverb, aí piorou tudo, né? E não satisfeitos, ainda trouxeram os tribais, depois de 2003, 2004 ali, os tribais são os crescendos nos tons da bateria, né? Que vêm de religiões de matriz africana.
Então essa salada, essa bagunça, não teria como dar certo, né? Então a partir daí a gente viu que tudo isso que foi trazido para dentro da igreja, é uma forma da igreja querer ter relevância para os jovens, mas a gente também viu a questão do perigo que é se dar uma forcinha para Deus. Então nós vemos o exemplo de Abraão e Sara, nós vemos o exemplo de Nadab e Abiú, nós vemos o exemplo de Uzá, e todos os exemplos que a gente viu ali terminaram em morte, né? Outra coisa que a gente viu foi como esse estilo worship, né, ele tende a desarmar o cérebro. No longo prazo, tanto a questão da pregação, quanto pregação que a gente fala com som de pad, quanto esse fenômeno worship, no longo prazo tende a trazer problemas cognitivos para as crianças que são por muitos anos expostas a esse gênero, né? O que eu falo são casos mais, vamos falar assim, mais graves, né? São igrejas que só tocam worship, que quando o pastor vai falar, fica ligado o pad o tempo todo, quando se tem uma oração, continua o pad ligado, tá? Seria nesse sentido esses casos. Mas que a criança perde a capacidade de discernir, né, de raciocinar, de refletir, de interpretar um texto, né? Como na escola. Na escola, se a criança é treinada somente para decorar as respostas, não passa a pensar, não é estimulada a pensar, ela vai, vamos falar assim, vai virar um analfabeto funcional, né? O que mais que a gente viu ali? Depois disso, a gente viu a questão de neuroarquitetura. Como que uma igreja, não digo uma igreja tradicional, mas como a igreja tem um estilo próprio de arquitetura, né, aqueles vitrais e tal, e as paredes claras, que elas nos levam geralmente, vamos usar o exemplo de uma flecha, nos levam para cima, né, nos levam num estado de contemplação. As igrejas da parede preta, né, as igrejas com muita iluminação, mais escuras, elas tendem a focar no palco. Então, como se a nossa flecha ficasse no palco. Então, ali a gente viu também a questão da dopamina, que é liberada pela excitação visual que a gente tem com relação à música, com relação às luzes, com relação a todo o espetáculo que é construído numa igreja que parece mais um teatro. A gente viu também o problema do estimular o sentir o tempo todo, né? A gente já tinha visto em neurociência a gente viu a questão da neurociência do burnout, né? Que quando a gente estimula demais a questão dos sentimentos ali, né? Por exemplo, de sentir Deus, a gente vai querer cada vez mais sentir Deus, né? Essa confusão de dopamina com o Espírito Santo vai levar a gente a um burnout, né? O que é? A gente não sente mais nada, não sente mais Deus, não sente mais nada, né? Vamos dizer assim. E a gente citou alguns exemplos, né? Marty Sampson, Joshua Harris, John Steingart, tem uns exemplos brasileiros, mas só para não ter nenhum tipo de problema, eu não vou citar, tá? A gente falou também sobre o Diante do Trono, né? Como eu falo, porque é um conjunto que a gente tocava demais na nossa igreja, até o CD5. Todas as músicas praticamente dava para tocar qualquer uma delas. Letras bíblicas, letras profundas, teocêntricas, cristocêntricas. E depois que ela foi fazer esse curso no CFNI, lá em Dallas, ela voltou com outra visão, né? Vocês vão lembrar que teve um dos DVDs que ela gravou, que ela imitou um leão. Isso é um costume deles lá, né? Isso era comum lá nesse centro de treinamento. E como ela voltou depois, e o que virou Diante do Trono, né? Hoje ela é vamos dizer assim, um Hillsong da vida, um Bethel da vida. Ela não tem mais aquela formação inicial que eles tinham, né? Então o estilo deles foi totalmente mudado por esse padrão, vamos dizer assim, mundial, né, de worship. Na sequência, a gente falou sobre pregações polêmicas, né? Começou por João Crisóstomo, que quis ter relevância na época. Ele já era um pastor de muita relevância, um pregador de muita relevância na época. E para impedir o sincretismo religioso entre os cristãos da igreja primitiva com o judaísmo, né? As festas, a questão de eles adentrarem em sinagogas e tal, ele começou a pregar
a questão dos judeus terem assassinado Jesus, que era um povo assassino, né? Então, distorcendo totalmente a verdade bíblica, né? Ele tentou, vamos dizer assim, dar uma forcinha para Deus, para que as pessoas não ficassem flutuando entre esses dois ambientes, né? Entre as sinagogas e as igrejas primitivas. Mas ao fazer isso, como a gente viu ali, os discursos foram sendo replicados, né? Para frente foram sendo piorados, né? Cada vez mais. Resultou no quê? No nazismo. Martinho Lutero foi contaminado por esse sermão, também criou um livro, né, onde ele pregava a expulsão dos judeus, que queimassem as sinagogas, né? Só não pregou a morte dos judeus, mas o restante, né? Então, uma pregação, uma palavra tirada de contexto para dar uma forcinha para Deus, o estrago que é feito, né? Você vê, resultou no que? No Holocausto. A gente viu exemplos também de como Karl Marx também foi influenciado por essa distorção, né? O pai dele teve que ter uma conversão forçada, né? Por ser judeu, ele não podia exercer o seu cargo de advogados se não fosse convertido ao protestantismo, né? Então ele teve uma falsa conversão ao luteranismo, e Karl Marx viu nisso a opressão da igreja, né? Então você vê uma pequena forcinha para Deus que foi dado ali no início da Igreja Católica, vamos falar assim, na transição, né? Quando a igreja estava tendo liberdade de culto em Roma. O que resultou essa forcinha para Deus, né? A gente vai ver que também o feminismo é a mesma coisa. Aristóteles pregava que a mulher era um homem com defeito. Vários pregadores que falavam sobre Eva, né? Como a mulher era espiritualmente inferior ao homem, né? A Inquisição, que queimou várias mulheres, muitas vezes grávidas, frutos de pecado, né? Mulheres que queriam denunciar algum problema e geralmente eram chamadas de bruxa para que, vamos dizer assim, esse problema ou esse pecado desaparecesse, né? Então, o problema da gente tentar dar essa forcinha para ter relevância, né? Para os homens fazia muito sentido, né? Falar mal das mulheres, vamos falar assim, para que elas fossem submissas, né? Era uma forma de quase que escravizá-las. E o que resultou nisso? O feminismo, né? As mulheres, a gente vai ver no próximo vídeo que com John Wesley, no metodismo, ele foi cancelado nas igrejas, né? Então ele pregava ao ar livre, né? As pregações dele eram muito duras, falavam muito de pecado, e aí as igrejas meio que cancelaram ele. E ao fazer isso, né, quando ele começou a pregar ao ar livre, ele teve a ideia de começar as pequenas células, né, nas casas das pessoas que se convertiam e tal, e nisso as mulheres passaram a ter relevância. Então, aí em vez das mulheres corrigirem um erro histórico à luz da palavra, o feminismo veio totalmente contra os princípios da Bíblia. Não inicialmente, né? Inicialmente era uma coisa boa, elas queriam voto e tal, mas nas outras fases do feminismo que se tornou, né? Totalmente contra a Bíblia, contra a família, né? Contra o que é natural, vamos falar assim, né? Outra coisa que a gente viu foram os iluministas, né? Também todos eles com epigenéticas negativas, problemas com religião, né? Com abandono e tal. Então, o quanto pregações ou distorções dentro da igreja podem gerar problemas sérios, muito sérios, né? E o último tema que a gente tratou foi a parte da reprogramação, né? Igrejas que trazem muito da psicologia, da neurociência, da psiquiatria para dentro de cultos, para quê? Para tentar dar uma forcinha para Deus, né? Como se Deus precisasse da ajuda humana para qualquer coisa. Então, gente, a gente precisa entender uma coisa, que as coisas de Deus só podem ser feitas do jeito de Deus. E como que a gente consegue descobrir qual é o jeito de Deus? Com a palavra. Tudo aquilo que o homem tentou dar uma forcinha para dar uma ajuda para a igreja ter mais relevância, para a igreja crescer em números. Esse é um dos grandes problemas da igreja hoje, pensar somente em números, né? No próximo vídeo a gente vai ver sobre a reforma, vai ver que o pensamento da igreja, a partir de John Wesley, a partir do pietismo, a partir da ortodoxia, né, mudou muito, teve uma guinada
um lado totalmente não bíblico, vamos falar assim, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Espero estar sendo claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só mandar mensagem aqui no chat que eu prontamente responderei.